GapDep, grupo de apoio a pessoas com depressão, ansiedade e pânico. Começando aqui mais um programa, mais um podcast muito interessante, muito bacana, com as nossas convidadas aqui, ó. Uma é loira, outra é morena, para deixar bem diversificado o espaço, né? Mas daqui a pouco vocês vão conhecer um pouquinho melhor delas. Agradecer grandemente pela oportunidade de estarmos aqui hoje de novo, né? Fazendo esse trabalho. Agradecer aos nossos colaboradores. Em primeiro, agradecer o Rodrigo, da CMG Distribuidora de Descartáveis. O Rodrigo, ele está lá. Você está com o Instagram novo dele, né? Está com o Instagram novo aí. Está no hashtag. Está lá no nosso site, www.gapdep.com.br. Clica lá nos colaboradores e patrocinadores. O Rodrigo está lá. Tem todas as informações. Ele está em Guarulhos, na Avenida Guarulhos. Também está no Carrão. A família dele é uma família maravilhosa que também nos apoia. Então, muito obrigado. Eu faço questão de sempre comentar sobre os patrocinadores e colaboradores, que é o que faz o trabalho social. Todo mundo acha que tem que ser tudo de graça, e a gente faz o máximo que pode. Sim. Mas a gente tem pessoas que colaboram para a gente fazer de graça. Então, tudo que a gente consegue de patrocínio, então é muito valorizado. Agradecer muito ao Marcelinho da Ternos, que é a multimarca, o Fernando, o Brunão, Flávia, multimarca Ternos. Agradecer ao Mávila, que é o nosso amigo, é um colaborador, está sempre nas nossas propagandas aqui, faz umas parcerias aqui com o Over, que é a Produções Artística. Agradecer também a revista Reação. A revista Reação para nós, é um grande amigo, é uma grande oportunidade, e eu já estou no quarto exemplar deles, né? Que é a nossa propaganda na revista, ó. Quase pequena, né? Rodrigo, obrigado, muito obrigado mesmo. E a revista Reação, ela tem 25 anos, ela é no Brasil todo, né? E pouquinho em alguns lugares, e ela faz um trabalho com as pessoas com deficiência, né? Seus direitos, né? Tudo que a gente tem, a questão de acessibilidade, né? E estamos num projeto novo com eles, que vai sair a revista Vitória e Ação, que é a revista do GapDep. Vai ser com o mesmo formato, formato de diagramação toda, mas falando só do nosso trabalho e com pessoas que participam do nosso trabalho. A gente vai ter dicas, entrevistas, vamos convidar vocês, vamos participar. Então, é uma revista que já está aí com um bom caminho andado, né? Estamos preparando, então em breve vocês vão ter essa novidade. E agradecer muito, em especial, ao Espaço Over. O Espaço Over está trocando agora de identidade visual. O Ian está com um novo logo aí, né? E depois a gente vai colocar nas redes, lá no Instagram. Estão com a gente em todo o nosso material, na revista, no nosso material distributivo, né? E é muito importante. Você que quer fazer algum trabalho, podcast, falar da sua empresa, vir aqui falar do seu livro, fazer o que você quiser, você pode vir, não precisa ser com o GapDep, pode ser você e a sua amiga e reservar um espaço aqui com eles. O Espaço Over está aberto para isso. Entra lá no site do GapDep também, que você vai encontrar com eles por lá. Beleza? E agora, tá com sede. Para a gente começar, eu queria convidar vocês para uma oração, pode ser? Todos preparados? Você acha que eu consigo? Aí, conseguimos. Deus, conceda-me a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso, e sabedoria para distinguir uma da outra. Eu seguro minha mão na sua e uno meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho eu não consigo. GapDep, grupo de apoio a pessoas, começando agora com mais um podcast muito legal. Aproveitando, falando do livro, o livro tá... Nós vamos falar de livro hoje. Então, vamos falar do meu livro aqui, que é o livro do GapDep, Me Dê Sua Mão, né? A gente está com ele lá no site, está lá na nossa loja virtual. A gente está com o processo corporativo. Você que está precisando fazer algum trabalho na sua empresa, na sua comunidade, na sua escola, nós estamos com as palestras motivacionais e de superação, né? O tema da nossa palestra é o tema do livro, Me Dê Sua Mão, né? Então é só entrar em contato pelo telefone que o Ian vai colocar aí, que eu sempre me confundo, mas é o
Isso, 953-77-4041. 953-77-41. Marcelo Vilas Boas, ó. Tô vendo ali, não tô nem vendo, mas eu consegui chegar perto ali. Meninas, depois dessa coisa toda séria desse começo, né? Eu queria que vocês se apresentassem. Muito, muito legal você estar aqui. E o que a gente combinou, a gente cumpriu. Lembra? Lembro. Quando você falou que ia lançar seu livro, né? Sim. E isso aqui é o material do GapDep. Além de ser nosso material, ele pode servir para o Tiabaná também. Tá? Então ele é uma coisa muito agradável, isso aí tá toda a nossa história, né? E a gente combinou, falou aquele dia, estava em andamento, né? Estava em preparação, né? Eu achei lindo, lindo, lindo quando eu vi na internet que você me passou. Eu achei fantástico a cor, né? Muito bonito mesmo. Isso. E vamos ver aí se a gente consegue dar uma fechada aqui. Agora nasceu, né? Ficou muito tempo em Pra espera. enxergar? Tava no casulo. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pedir para ela colocar na minha câmera ali, pode ser? Pode ser. Coloca ali perto daquela câmera ali, ó. Isso. Daquela ali, ó. Estava no casulo, agora Aê! já Ficou legal, né? ficou. Isso, Legal. isso. Muito, muito bacana. Eu vim combinando com ele. Bem Acho que hoje diagramação fui eu. bacana toda dele, né? Isso. Essa é uma obra, né, de coautoria. Eu e a Rose, a gente passou, né, por essa obra, esse processo editorial. E foi um sucesso, o lançamento foi bem transformador. A gente viveu uma imersão. Foi no dia 11 de fevereiro, lá em Alphaville. E muitas vidas foram tocadas através desse livro, Legal. das nossas próprias experiências, né? Tanto como terapeutas, tanto como pessoas. O processo que a gente viveu para chegar até aqui e se tornar pessoas transformadas para transformar. A borboleta lá, o casulo traz essa coisa de Isso, metamorfose, a coisa da né? transformação. A metamorfose é uma transformação nas 3 esferas, que a gente fala, né? Mente, corpo e espírito. Então, todos nós que que participamos desse processo editorial, a gente teve essa transformação de alguma maneira. E o meu capítulo, em especial, ele fala sobre a mudança de mentalidade. O processo de transformação, ele é obrigatório para todo mundo. Não existe. Eu tenho uma amiga bióloga e eu perguntei para ela, falei, tem como uma lagarta, ela não querer se transformar em uma borboleta? Tem como esse processo? Ela falou que não. Assim somos nós. De uma maneira ou de outra, a gente vai se transformar. Então, como vai ser essa transformação, como a gente vai transformar, aí depende da gente, da nossa mudança de mentalidade. A transformação é individual. A transformação é individual e interna. Começa internamente. Por isso que a gente usou a analogia da borboleta, né? Que ela representa muito bem uma transformação. A lagarta fica no casulo, ela fica internamente. O casulo é individual, é sozinho. Então, Fecha, né? A lagarta ela se fecha. Para a metamorfose, é o passo para... Isso. O engraçado é que se você tentar ajudar uma borboleta a nascer, eu vi uma história. eu conto essa história... Ela Você sai sempre usa ela toda como torta, analogia, né? Sim. Ela sai toda torta, deformada, porque é um processo que ela precisa viver, que ela sai de dentro para fora. Que é o que acontece com a gente, assim, quando você tem um encontro, né, no espiritual, você tem que sair de dentro para fora, para viver essa metamorfose. Essa analogia, essa historinha da lagarta, né? A gente sempre conta até nas minhas palestras, e que a lagarta, o casulinho tá ali, né? Quietinho e tal. E aí tá começando a se romper. Aí o homem tá ali perto, vai lá e tá olhando e ele fica aquela agonia e vê ela ali. E nesse caso, quando ele abre um pouquinho para ela sair, ela vai querendo ajudar, né? Quando ele acha que ajudou, acha que tá ajudando. a hora que ela começa a sair, ela cai e morre. Porque ela não teve força suficiente para poder se movimentar. Porque a força dessa metamorfose, né? Não na especificidade de vocês, mas é a luta para você mudar. Não adianta você mudar, se transformar sem dor, às vezes, né? Dá para se transformar sem dor, será? Não, existe perdas.
Existe toda Para você ganhar, você tem que mudança, perder, né? existe perdas. E às vezes E perdas as maiores muito vitórias vêm das difíceis. dores, né? Exatamente. E as perdas, às vezes, é muita dor. Com muita dor. Você falou uma coisa. As vitórias vêm da dor, foi isso que você falou? As maiores vitórias que a As gente maiores vitórias vêm das vem dores, né? É engraçado a gente pensar nisso, né? Porque a gente vive num mundo buscando alegria, o amor, né? Buscando acolhimento, levar as mensagens, mas para transformar tem que doer, né? Para se gerar um Engraçado, arrependimento de fato, Sim. que é o que mais você fala do meu capítulo, né? Sempre Qual que é o seu você vai- capítulo? O sim, que você sempre fala? Crenças limitantes. Sobre crenças Crenças e missões. limitantes. E crenças limitantes. É, eu até falo falei sobre brincar, mas é isso Foi, mesmo. é então, isso né? mesmo. Eu acertei. a- Na verdade, a gente tinha combinado, eu e ela, né? É, a gente Foi Já tinha escondido. combinado, É. né? vai escondido. E Crenças eu falo limitantes. sobre isso. Exatamente. Crenças limitantes é muito importante, né? A gente saber se lidar sobre isso, né? É um capítulo assim, quando o Vinícius apresentou esse projeto para mim, e tem a lista lá, né? E a gente escolhe o tema do nosso Sim. capítulo. E eu até relutei, falei, vou escrever um livro, quando eu nem imaginava, nem ser terapeuta, quem dirá escrever um livro. Mas Era uma crença era uma limitante. crença limitante. De incapacidade, né? Sim. E aí, quando eu bati o olho lá, crenças limitantes. Legal. Que é um processo que eu venho vivendo de metamorfose, quando eu me encontrei com Cristo, que ele veio quebrando. As crenças vêm deixando Que de ser legal, crenças que e se bacana transformando em fatos. Esse encontro te causou essa dor Me causou um forte impacto emocional e te para causou gerar dor. essa transformação. Então, a minha maior Sim. vitória foi através de uma dor muito forte. Sim. E essa dor muito forte, Sim. seu forte impacto emocional lá Me- todo Me alavancou e foi... Sim. foi me conectando nesse Você, momento. você ressignificou isso? Ressignificou. Você interpretou de forma... Sim. de Sim, uma outra Porque interpretação? não é o que fizeram ou o que você fez, é o que você vai fazer com o que Com aquilo. fizeram. Isso. Ou com o que você fez. Isso. Porque É, a gente tem uma coisa muito importante, né? Você que está agora assistindo a gente nesse momento, sabe que o Gap Dep, a gente trabalha com pessoas com depressão, ansiedade, pânico, e a gente leva uma mensagem extremamente positiva. E o tema de metamorfose, eu vou falar de uma forma, ele pode ter dois lados, a metamorfose do lado negativo, que te transformou na depressão e te jogou naquele buraco lá, não deixa de ser uma metamorfose negativa, talvez. Exato. Não sei se Sim, existe isso. sim. E de repente você que está aí nesse momento, transforme-se, muda, pede ajuda, procura um algo diferente, sabe? Tenta despertar em você essa metamorfose, essa libertação. Não é fácil, mas existe hoje muita possibilidade de ajuda. Tem muita gente que pode te ajudar, tem muita gente que pode levar uma mensagem, muitas que as nossas ferramentas. duas amigas aqui fazem esse trabalho. Então você que está assistindo a gente aqui, que não passa por isso, leva lá pertinho daquela pessoa que está precisando escutar, deixa ela escutar a gente falar, ela vai brigar e tudo mais, mas de repente ela vai escutar algo que pode transformar a vida dela. Sim, exatamente. Beleza? E o que eu costumo falar, Marcelo, que a dor, toda dor, ela vem para te entregar um presente. Você pode encontrar um presente na dor. Então, existem 4 presentes que a dor pode entregar para você. Um dos presentes é clareza. Às vezes, aquele sofrimento que você teve naquele momento, ele vem para te trazer clareza, para te mostrar muitas coisas que estavam ocultas. Às vezes, uma situação, umas amizades que você estava cultivando que não eram boas. Sim. Aí você passa por um processo e naquele momento você passa a ter clareza das coisas. Você acha que é uma libertação? É uma libertação. Existe esse presente. Também existe um outro presente que a dor pode te trazer, é te impulsionar para a vida. Igual a amiga aí falou. Né? Ela fez, ela achou que não conseguiria nem ser terapeuta, que dirá escrever um livro. E a dor dela impulsionou ela a fazer isso, a mostrar. Tá? E um outro presente que a dor também pode te trazer é te conectar com as pessoas. Às vezes você passa por um problema tão difícil que você acha que você está sozinho, que você já não tem mais jeito, que ninguém gosta de você, mas aí quando você entende que você
pode passar por aquela dor, quando você passa e você encontra o presente naquela dor, o presente dela é te conectar com pessoas que passaram pelo mesmo problema que você. E você ajudar essas pessoas. Entendeu? Então, um dos presentes que a dor te traz é esse. A dor não vem só para te ferir e para poder acabar com você. Ela tem uma função. Ela tem uma função. Tem mais presente aí? Tem mais presente. O outro presente da dor é te libertar. É te libertar. Porque nós seres humanos, a gente tem muita dificuldade de lidar com perdão. O perdão para o ser humano é uma coisa muito difícil, porque o perdão não é humano, o perdão é da alma. Então, a gente só perdoa com a alma. E o ser humano, ele é muito apegado, sabe? Existe muito apego no ser humano. Existe o apego aos bens materiais, apego a coisas, a família, ao pai, ao marido. Existe muito apego. E quando essa dor vem, ela te maltrata. Você acha que não vai conseguir mais sobreviver. Ela vem muito forte. Mas a dor de um luto, por exemplo, tá? Essa dor, você acha que você não vai dar conta mais. Mas quando você vê que o presente que ela está te dando ali, ela te liberta. Quando você aprende que o perdão é para libertar você, Sim. é para te liberar, aí você encontra a liberdade. Porque muitas das vezes a gente acha que a nossa liberdade está no emprego que a gente tem, no carro que a gente tem, nas pernas que a gente tem. E, na verdade, a liberdade não está nisso. A liberdade está dentro de você. A liberdade está na alma. A sua alma tem que ser livre. Entendeu? Olha que interessante, né? Vou fazer uma dinâmica aqui com você. Sim. De surpresa, né? Vocês estudaram o texto, não, né? Que eu mandei para vocês? Não. Vocês leram? Não? Como que é para você? O que é perdoar para você? Perdoar? Até ia completar o que a Ju estava falando, que eu aprendi que perdoar não é pro outro. Perdoar é pra gente se libertar. Tudo você bem. Não liberta o outro. Mas você se liberta. como que é esse sentimento? Então eu vou falar, eu te feri, né? Aí você vai me perdoar. Como é que você me perdoa? É desafiador. Como é que você faria? Eu hoje... Eu te machuquei. O Hoje que eu você te falaria para perdoaria. mim? Como você me Porque perdoaria? hoje eu tenho empatia pelas pessoas. Então eu te perdoo porque é o que eu esperaria que você fizesse comigo. E o ato ocorrido? Não é reciprocidade. É Mas consequência, não é? O ato do que ocorreu para que eu te machuquei? Quando eu te perdoo, eu te libero. Eu me libero da consequência. Então, Você se libera do o ato? que você fez é só responsabilidade sua, não é mais minha. Então, eu não fico aprisionada no que você fez comigo. Ótimo. Sim. Você acha Né? que é assim? Sim, então, no meu modo de pensar, existe duas formas de você perdoar uma pessoa. Existe aquele perdão que onde você se coloca como juiz, né? Você errou, eu sei que você errou, né? Eu te julguei, você errou e mesmo assim eu te perdoo. Existe essa forma que muita gente perdoa dessa forma. E existe a outra forma de perdoar, que é você olhar para o outro, olhar as causas e as consequências e o meio que levou a pessoa a fazer aquilo com você. Entendeu? Então, quando você olha para o perdão dessa forma e fala, eu olho para você, compreendo você e te perdoo, aí é o perdão genuíno. É quando você deixa de olhar só para a sua dor e olha para a dor do outro. Muito bom. Eu vejo, eu também vejo, eu acho que essa questão do perdão, né? Sim. A gente trabalha muito, né, nos nossos assistidos, toda a Sim. questão de perdoar e tirar. Não, eu não vou perdoar, não consigo. E você vai lá no ato, no fato, ressignifica, bota uma outra interpretação, entende o que ocorreu para que aquilo acontecesse, né? E aí você às vezes se pergunta, o que é perdoar? Ah, perdoar é esquecer. Não, esquecer é amnésia. Exatamente. Esquecer a amnésia. amnésia. Esquecer a Perdão amnésia. é você entender que você realmente supera aquela situação. Sim. Não que eu seja conhecedor disso, mas do meu ponto de vista também. Eu tenho um ponto de vista, bom, né? Pelo menos um ponto de vista é que
quando eu te entendo, olha que bacana, né? A junção das coisas. Quando eu te entendo, quando eu vou lá e me coloco no seu lugar e entendo a sua ação, o que você cometeu, até da forma que foi, e eu entendo que isso para mim já não afeta mais como afetou, e eu posso ter essa possibilidade de realmente me sentir livre, perdoado. Sim. E se você perdoar, você tem que continuar com a pessoa? Não, o perdão Não é necessariamente. igual a gente está falando, né? Você nunca vai ficar num lugar que você foi ferido. Isso aí é tirar a casca da ferida. Então, quando você perdoa, você simplesmente libera, né? A Mas pessoa. quando você e ela, vocês são casados, Sim, aí você perdoou sim, ela, sim. então você tem que continuar convivendo com ela. Não necessariamente. Eu acho Mas assim, tem aí- gente que perdoa e continua convivendo. Sim, aí né? é decisão, porque perdão, muitas das vezes, a gente não vai Eu sentir. quero explorar isso para a gente Sim. viajar Então, nas o que possibilidades. acontece? Não é um certo e um errado. Sim, não tem, sim. porque Não o meu tem. certo pode não ser o seu certo. Exatamente. E o seu E o também não pode ser perdão, o meu. muitas das vezes a gente acha que a gente vai sentir perdão. Eu vou sentir que te perdoei. Aí tá tudo bem. Não. O perdão vem na decisão. Eu decido perdoar. Apesar de tudo, apesar da dor, eu decido. E é uma decisão. Isso E não a me partir- pertence. Né? Exatamente. Isso não tem. Eu ensino isso em casa para minhas filhas. Eu falo com ela, tudo que o outro fizer não tem a ver com você. A única coisa que eu sempre falo com elas é o seguinte: você tem que curar em você o que te conectou a essa pessoa. Entendeu? Não tem nada a ver com você. O perdão é sempre isso. Então, sempre que uma pessoa te ferir, te machucar, você vai, tipo assim, liberar e você vai olhar pra dentro de você e vai falar assim, olha, o que que me conectou com essa pessoa? Qual que é a dor que eu tenho que me conectou pra eu, para me poder estar perto dessa pessoa, pra essa pessoa fazer isso comigo? Então, você cura em você o que te conectou na pessoa que te maltratou. Eu acho que no caso que você falou de relacionamento, ele só é possível continuar se tiver um arrependimento. Porque às vezes as pessoas pedem perdão, mas não se arrependeu. Ela teve um remorso do que ela fez. E aí quando é descoberto, ou gera o arrependimento, que aí vem a dor, o forte impacto emocional, ou ela só teve um remorso do que ela fez. E aí você continua aquele relacionamento e vai voltar a acontecer de novo, Sim, quando na maioria sim. das vezes acontece. E Então por isso que precisa ver o arrependimento de fato. A E questão, do que a pessoa questão fez. forte do perdão, se a gente for falar espiritualmente, ou depende da forma que for, emocionalmente, né? Que arrependei-vos, né? Sim. Não Sim. cometas mais, não faça mais. exatamente. Mas a gente tem aquela questão, o ser humano, né? É difícil, porque o perdão, você acha que o perdão também tem um pouco a ver com confiança? Eu O acho que trauma sim. da coisa que te causaram, o que eu causei com você, Tem uma quebra fez de com que você, confiança, né? porque eu quebrou a confiança e você se magoou e tudo mais, aí você vem, eu te perdoo, mas eu não quero mais ficar perto de você. Sim, Eu te perdoo, mas eu não isso é faço normal. mais parte da sua vida, beleza? É normal. Isso é uma Isso coisa, é eu acho que é uma bem coisa importante. muito saudável, né? É muito E ao mesmo saudável. tempo, eu te perdoo e quero você de volta. Sim, sim, Você vê como são sim. ambíguo a coisa Ai, ela sim. vai e volta, né? E E aí- o tema do perdão, ele é um tema para 22 horas de conversa ou mais, 22 né? horas. Então a gente tem uma Nossa, questão... é muito. E eu Vai quis, longe. eu quis exercitar isso com vocês, né? Porque Sim, é legal a gente entender agora, muita Sim. gente ali tá Tem dificuldade, Sim. tem né, dessa área. dificuldade de perdoar, É. está se prendendo. Poxa, eu não vou naquele lugar porque eu não perdoo aquele cara lá, aquela pessoa, nunca mais eu vou naquele lugar. Porque Sim. mas não é o lugar, é a pessoa, é você. Sim. É esse lugar que tem que estar livre para você poder, né? Então a gente cria vários cárceres dentro da gente mesmo, né? Com a questão não só do perdão, né? De crenças limitantes Sim, e tudo sim. mais, né? É porque aquele perdão que sim, eu te perdoo, mas eu não quero falar com você, não quero te ver, não posso te encontrar, aí não é perdão. cura, não trouxe cura. É, porque Trouxe quando, um Só cheiro trouxe- cura. quando Isso. você é um cuidado bem específico nisso, eu te perdoo de verdade. Só que eu não quero mais ficar perto Eu de te você. perdoo e te libero. Te libero, não, É não uma preciso. escolha. Pode Sim, Mas- é mas- uma Sempre decisão. mas ao será mesmo uma tempo- escolha, não é uma Sempre decisão. será uma- Mas ao mesmo tempo que eu tive essa decisão, essa escolha, eu tenho o direito de escolher não ficar mais perto de você. Sim, você é livre.
Né? Sim, você é livre. E- Perdão não te obriga a ficar preso à pessoa. Sim. Não te obriga a você aceitá-la de volta. E é bem, Sim. bem diferente disso. Sim, É É bem libertar-se desse diferente. caso. Né? Isso. Eu fiz É uma... libertar- Só que se Tá-se da você dor. tomar a Da dor. decisão Da dor. de ficar, Não de quem, você não é obrigado a ficar onde você foi ferido. Aham. Né? Para um soldado se curar da guerra, você tem que tirar ele do meio da guerrilha. Você leva, você tira ele de lá, você nunca vai se curar no mesmo ambiente que te feriu. Tem uma prova transformação, dessa você sou muda o eu. cenário. Aham. Exatamente, você tem que Precisa mudar o mudar o cenário. cenário. Você tem que mudar o cenário. Uma, uma reinterpretação do espaço. Exatamente, porque eu, dando um segmento do que Rose falou sobre o arrependimento, literalmente na Bíblia, significa mudança de rota. Mudança de rota. Você vai mudar completamente a rota. Se você fazia uma coisa de um jeito, você vai fazer totalmente de um jeito diferente. Isso é arrependimento. É você estar numa estrada, arrepender e voltar e procurar outra. É Aí esse. entra o que você falou. Se Isso. você decidir ficar, o seu perdão é para não esquecer. É igual o mestre. Ele perdoa a gente quantas vezes e nunca mais nos lembra das nossas falhas, dos nossos pecados. É assim que a gente, num relacionamento, funciona, numa liberação de perdão. Eu te perdoo, mas um atraso, alguma coisa, você já está lembrando daquilo, então não é perdão. Então você não deveria ter ficado, porque você não foi curado. Não foi curado. É um Exatamente. processo de... De- É muito trabalho. É, por isso que é E tem que ser escolhas. feito muito, tem que ter muita consciência, tem que muita... Ah, eu te perdoo. Lá Não. dentro, Mas cara, não é só um, não é o ofendido Não. ou o ofensor, tem que ser os dois trabalhando. uma coisa. juntos. Sim, Como existe- você pode perdoar à distância em pensamento. Sim, Tem muita então, coisa que a você gente pode- trabalha né? perdão com pessoas que já faleceram. Exatamente. Que aí Você que entra entendeu? essa questão do pensamento. Exatamente. Se você perdoa, e a gente tem É vários físico. casos que a gente tem, Aham, não, tem que ser tem físico. passado lá na ONG de atendimento, e eu trabalhei uma ressignificação bem forte agora de um trauma emocional. A causa foi violência mesmo da infância, e essa falar do assunto, ela entrava em pânico e tinha que conter esse pânico e fazer com que ela criasse a confiança de que eu estaria com ela nesse lugar, para levar ela para esse lugar. E aí eu usei umas formas que eu... Então eu sou meio... Elaborou. Pirando, fazia uns negócios muito legais. E a gente foi ali naquele lugar, choro, grito e tal, e ela fez uma reinterpretação daquele da momento, cena. daquele dia, entendemos mais aquela situação, e ela flutuou naquele espaço e foi se desprendendo, foi soltando, foi percebendo que a visão dela naquela idade, no que aconteceu, é totalmente diferente Ela teve outra hoje interpretação. do que ela entende do que aconteceu. E tem muita coisa que a gente está preso aqui que verdadeiramente nem aconteceu. Que nem aconteceu. Que eu falo que eu fui abusado, abusada, fui estuprado, estuprada, e nem aconteceu. Eu ouvi casos de pessoas que traumatizadas por causa do ato. Ah, mas como é que foi a história? Teve consentimento total até o final, mas o final saiu do limite que ela achava, se sentiu e invadida. aí ela já se sentiu. E aí, como eu posso avaliar? Como é que eu posso rotular esse indivíduo contrário como estuprador, como molestador? Você entende como é muito louco, né? Sim, sim. Muito louco. Num certo momento na nossa infância, nós somos crianças, eu te dei um tapa. Uhum. Aí a interpretação. Esse tapa ficou para você de uma forma. E aí, Sim, quando a gente isso. entrou para entender esse tapa lá, tipo, aqui é até uma brincadeira, mas Sim. quando você consegue conflitar, você chega a lembrar, mas por que houve o tapa? Aí você começa a entrar no espaço e tal, aí você lembra que aquele tapa foi para tirar um bichinho que estava em cima de você. Sim, foi um Teve cuidado, outra né? interpretação. Foi um teve cuidado, Foi um cuidado. foi um carinho. Sim. E você entendeu como violência. Não se dá tapa, só se tiver um bichinho Sim. mesmo. Mas você traz essa experiência do ato lá, do forte impacto emocional que você mesmo Você criou. colocou. Quantos traumas, olha que interessante isso. Sim. Quantos traumas que a gente trata e que quando você entra nele lá, você consegue descobrir, bem antes do que a pessoa, de que aquilo não aconteceu. Sim. De que aquilo foi uma interpretação e totalmente errônea desse ato, né? É a interpretação. Eu trabalhei uma mulher, olha que interessante, ela com 4 anos de idade se traumatizou-se com o pai
e levou a vida toda esse pai agressivo, ruim, mal, numa cena que ela viu. E que nós fomos nessa cena, nós fomos visitar esse dia, e a gente interpretou essa cena de um lado, e nós entendemos toda aquela situação de que aquele pai agrediu a irmã que pulou a janela para entrar em casa, o pai abriu a porta com tudo, foi lá e agrediu aquela moça, porque ela estava pulando a janela, porque ela xixi. Aí entendemos a história do pai, com 8 filhas, e segurando as filhas ali num lugar difícil, porque ele conduzindo aquela família, aquela menina saiu para fazer coisas, tipo, ela desrespeitou aquela consciência lá, e cada um também tem que fazer o que, mas naquele momento, e o pai a agrediu pelo fato de proteção, porque ela não podia fazer aquilo, porque aquilo podia estragar a vida dela, entre eles dois, e ela aqui assistiu, e o que ela entendeu foi uma coisa diferente. E o que aconteceu com isso? Na vida dela, ela não consegue se relacionar com o homem, nenhum relacionamento dela vai muito para frente, ela não confia, ela não acredita. Ficou bloqueada. E de cara, a hora que eu trouxe ela para a regressão, eu fiz de propósito: você confia em mim? Ela falou: eu confio. Então já quebramos de cara um primeiro passo. O bloqueio, né? De confiar em homens, né? E é uma coisa muito louca, né? Mas e aí, vamos falar do livro. Do livro, aí foi evento lá em Alphaville, você convidou, a gente estava com outros eventos também, né? A gente acabou não conseguindo estar te prestigiando, né? E quantos exemplares foram feitos? Vocês venderam? Está à venda? Onde está? Sim, então aí cada um fez uma tiragem própria, então a gente não tem um total, né? Cada um tem uma tiragem. Exatamente. Você fez a sua tiragem, você vendeu a tua tiragem, o que você fez com ela? Ainda estou vendendo, tá? Aí o link na minha bio do Instagram, quem quiser adquirir. Então, qual que é o link aí? O Instagram dela? O meu Instagram. O link da página de vendas está lá na bio. Sério, só clicar lá. E o seu está à venda também? Tá, mas eu vendi tudo. O que eu tirei eu já vendi, mas fiz outro pedido que vou colocar lá. Vai colocar para Vou colocar lá na bio. Vendeu bem. Aí a gente vai ter uma próxima tiragem agora. Né? Você vendeu bastante? Coisa. Pode levar meu livro se você quiser para vender também. Vou vender. Eu gostei do tema. Sim. E é um tema que a gente usa para tudo, né? É um tema que a gente... Me dá tua mão. Ó, quando eu pego a tua mão, eu posso fazer isso. Ó, tá vendo? Vai ter a mesa, vai atrapalhar. Mas eu consigo te trazer. Dá o choque agora, Ivan. Eu consigo te tirar daquele espaço e te trazer. Essa que é a nossa intenção do Me Dê Sua Mão. Quando você faz isso com ela, você também tira ela do espaço. Tanto positivo como negativo. Mas o mais importante dessa positividade, do acolhimento que a gente trabalha, de interpretação de fatos e de atos e de ações, e quando você dá a mão e você traz, é um resgate. Sim. Entra quase, não no ponto, mas numa pequena metamorfose de espaço. Sim. É? Sim. Então, quando eu tive no meu processo depressivo gravíssimo, no meu pior momento, pior foi o que me levou. O ato de suicídio, para mim, não foi o pior momento, foi o melhor momento. Porque foi lá que eu me libertei. Mas o antes foi o pior momento de ficar jogado na cama, não consegui levantar, não consegui tomar banho, não consegui comer, não consegui fazer nada. E aí não tive uma mão que me levantou. E quando eu me libertei disso tudo, né, eu multiplico porque a gente tem que dar a mão, a gente tem que abraçar. Sim, sim. O ato de estender a mão propósito, é muito forte, né? E vocês quantas pessoas participaram? Então, foram 12 pessoas no total, né? Pessoas do Brasil inteiro. Pode pôr um pouco de água para mim? Sim, posso. Senão eu vou jogar. 12 pessoas do Brasil inteiro participaram. Gente da Paraíba, Santa Catarina, Belo Horizonte, de Minas. Por sinal, você gosta de Minas, né? Eu gosto de Minas. Eu amo Minas. E você é da onde? Eu sou campineira. Ela Campinas? é de Campinas. Campineira, eu gosto de Campinas. Isso. E foi a terceira edição desse movimento. O movimento chama O Legado dos Improváveis. Né? Que hoje eu me considero uma improvável imparável. Que legal. Por que improvável? Improvável porque a gente veio de um lugar, de um patamar que a gente nem imaginaria que ia estar
aqui hoje falando para vocês sobre consciência, né? Sobre desenvolvimento humano, sobre espiritualidade. Eu era uma pessoa comum que vivia uma vida comum, né? Fazia parte daquele número que exatamente, não se acha capaz de fazer. Exatamente. Olha só que interessante. Cheio isso. de crenças, né? É bom você colocar, esclarecer, né? Ah. O que é uma pessoa comum? Uma pessoa comum é uma pessoa que está no meio da massa, sabe? Está no meio, assim, na média. Na média. Faz, Ela não busca cumpre o uma propósito. evolução. Sabe? Eu acho que ainda não descobriu o propósito, né? Que tem um propósito para cumprir, que é tocar a vida de outras pessoas. Porque o nosso propósito aqui na Terra é esse, é transcender. Eu acho que ela tá na zona de conforto, exatamente. do jeito que tá bom. Ela não busca evoluir, ela Sim. não tem uma conexão. Não teve nenhuma experiência que motivou ela a isso. Então, Sim. aí, Então, o às improvável, vezes- igual no nosso caso, foi isso. Eu precisei de algo impactante, algo muito forte, para que uma espiritualidade que eu mesmo falava se tornasse um fato. Então, para mim, me motivou a sair da minha zona de conforto. Ali estava muito bom. Já tinha estava passando por um processo de me reencontrar, de me conectar, mas aí precisava de algo para isso virar um fato. Porque Sim. a gente acredita em tudo, né? Nós Isso. vivemos de crenças, mas elas não Exatamente. podem ser E se limitantes você e elas não for- podem ser só crenças. Elas precisam se tornar um fato. E se Então, a gente for lá no fundo da raiz, ver a nossa família, de onde que veio, de onde que a gente veio, a gente é a primeira pessoa a estar transcendendo, entendeu? E que é o cumprir o Na questão propósito. hereditária, você é a primeira. É a primeira, entendeu? Né? Que tem um livro saiu da repetição publicado. e foi pra ação. Exatamente. Foi a mudar o padrão, né? A gente não Porque quis. as pessoas, a maioria, está num padrão. Então, de um padrão desde que nasceram, né? Desde a ancestralidade. Então, fora da média, né? Você falar que eu era uma improvável, é justamente isso. É você sair de um padrão, né? De comportamento, de repetição e transcender aquele padrão. Né? Então, Ser diferente. jamais uma pessoa... se você me perguntasse há 5 anos atrás, não vamos pôr muito longe, não. Há 5 anos atrás, se eu escreveria um livro, se eu estaria publicando um livro, eu falava, não, você é doido? Nem sei o maluco? que. Que né? isso? Eu Eu só gosto de ler. Eu queria dar uma equilibrada Exatamente, aqui. sim. Uma equilibrada, eu queria convidar uma pessoa para sentar aqui com a gente. Sim. Um amigo especial mesmo, que vai sentar aqui só para a presença dele. Você ajuda ele aqui, ó. Vem. Pode vir, Simone. Dá a mão, me dê sua mão, aí nós dois caímos no chão. Aê! 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 O Ale! Seja bem-vindo, Ale! Aperta aí no seu microfone. Que- Fala aí. Craque. Oi. Oi! Oi! Dá um tchau pra câmera lá, Ale, ó. Gente, o Ale. Ó, eu convido o Ale. Vem um pouquinho mais pra frente, Ale. Aqui, ó. Assim, ó. Aqui não, aqui, ó. Pra frente aqui. Assim. Ah, tá. Isso, ó. Pô, ficou bonitão, né, Ale? Olha lá. Os e-mails vão chegando, né? Então, escolhi direitinho. Eu faço questão sempre, quando o Ale vem visitar e convidar, porque a gente fala de superação, a gente fala de luta, de vitória, a gente fala de improváveis, a gente fala de crenças limitantes, a gente fala de Sim. eu passei, eu vivi e estou vivendo. Como você se coloca numa situação de sorriso, de alegria, de vontade, com as limitações que de uma hora para outra acontecem na sua vida? E essas limitações, em vários casos, elas não são reversíveis. São limitações que você tem que aprender a ser melhor com A elas. lidar com elas. Lidar com elas, né? O Ale é um grande exemplo para mim. Sim. É um amigo, é um cara que eu tenho um carinho muito grande por ele. A gente sempre que pode, né, Ale? Nós estamos juntos. A história do Ale é uma história muito forte. O Ale é cirurgião dentista, né? O Ale é inteligente pra caramba. Sim. E ele teve um processo que é não tem o nome ainda, não se descobriu, né, a causa, né?
Também não importa também, né? Não. Deixa quieto isso aí. Deixa eu ver como é que foi pra cá. Isso. Nem se importa muito, mas o Alê, ele é um exemplo de vida. É um grande exemplo de vida. É um rapaz que, com as suas limitações, ultrapassa. Aí eu falo, não enxergo com o meu olho esquerdo, vou me vitimizar, mas se eu quiser sair correndo, não, eu caio, porque eu vou enxergar. Se eu quiser correr, Mais ou menos. se eu quiser fazer as coisas, se eu quiser falar, Você eu tenta, consigo, né? Eu até tento, pra dar uns bicos. E o Alê, dentro da limitação dele, ele é o melhor no que ele faz, que é sorrir. Dá uma olhada nisso. Olha o sorriso dele. Sorrir, Olha o sorriso, Alê. Isso aí não tem preço. Não tem. A gente fala. Isso só ilustra aqui o nosso trabalho. Sabe? Exatamente. Porque cada um de nós que estamos aqui, levando essa mensagem para você que está deitado, que não consegue sair desse buraco, desse momento, não consegue sorrir, não consegue nada, dá uma olhada aqui no Alê, aqui com a gente hoje, olha o sorriso dele, olha a vida que ele quer, olha o amor que ele tem. Tem o telefone do Alê aí? WhatsApp? Põe aí. Ó, Alê, se você quiser mandar um WhatsApp para Alê, para conversar com ele, tem que ser de maior de idade, tá? Não pode vir, tá? E não venha com outras, venha só Segundas conversar, intenções. com as intenções. Sim, já. O Alê tá aqui para vocês falarem com ele, ó. Manda um WhatsApp pro Alê para ir quem quiser. Certo, Alê? Fica aí que já tá na área. Eu também queria, como foi para vocês quando vocês tiveram, que nem você tinha, não sei se agora você vai me ser a mesma coisa, não. Você atende. Agora eu tô atendendo. Você atendia só online? Só. Você não conseguia atender presencialmente? Então, eu estava trabalhando já nessa escola, né, quando eu comecei a fazer o curso de terapeuta, mas eu era monitora. E eu amava, porque a minha vida inteira eu fui monitora. Eu sempre trabalhei como monitora, nem Você professora monitora, queria você ser. era aquela... Aquela tia, A tia. ela é chata, muito legal. Vai pra sala! Você Não, era não. essa mocinha? Eu era a tia que estragava todas as crianças. Entendi. Que as professoras colocavam regra e eu fazia as crianças fazer bagunça. Então eu nunca tive assim eu estava na minha zona de conforto. Eu não queria ser professora, eu não queria estudar, eu queria fazer o que eu fazia, que era brincar. E aí fui responsável por uma turma até eu me mudar, até acontecer toda essa metamorfose, essa transformação, até Que Deus legal. até, né, o Criador colocar eu num casulo para viver uma transformação meio que forçada, né? Você sente que a tua mudança, você fala aí, eu tô percebendo, você acha que a sua maior mudança foi espiritual? Foi completamente. Total, Sempre em todas as começa no áreas da espiritual, minha né? vida, Não em tem todas. como. E às vezes as pessoas falam assim, eu não quero falar de Deus da religião. Para mim não é. Eu não posso falar de nada da minha vida sem por Ele. Se Ele não for presente, porque se eu tô aqui hoje é por causa dele. Então, para mim é muito forte. E a gente sabe, Deus não é religioso. Não Sim. tem religião. Quando a gente coloca a oração e tudo que a gente faz, nós não somos religiosos, nós somos espiritualistas. Sim, Todos, sim, nós temos a espiritualidade, né? É. E isso é bem importante. Prova disso é a transformação, que eu saí de um lar evangélico, de assembleianos, e fui parar numa cidade e trabalho numa cidade predominante de católicos. sim. Então, as crenças que Ele foi me quebrando e me permitindo acessar, Que cidade que é? em Elias Fausto, é do lado de Campinas. Ah, tá. É interior de Campinas, a gente fala, né? Bem pequenininha, mas assim, que me trouxe essa metamorfose. Que tá te fazendo bem. Muito bem, muito. E Deixa eu te ser perguntar. Pode terminar, que eu vou fazer um desafio aqui. então, pra vocês. para mim cada vez que eu falo, eu me ativo mais no que realmente Emociona? porque é o meu ser. Ele me trouxe, eu me encontrei na minha real identidade. Que bom. Então, qualquer coisa que eu viva, não tem maior sentido do que eu ter vivido essa metamorfose com ele. Que legal. Agora eu quero fazer uma metamorfose no visual de vocês. Vocês estão preparados? Sim. Cadê o secador de cabelos? Cadê? A gente tem um momento aqui no GapDep que é assim. O GapDep é o grupo de apoio a pessoas com depressão, ansiedade, pânico. E a gente está espalhando essa mensagem, independente da forma que ela seja, mas que seja positiva, que seja de acolhimento, de identidade, né? E a gente faz uma brincadeira aqui, ó. Isso aqui é assim, depende de você. Dá uma olhadinha no que é.
Você colocaria esse selo em você para mostrar para as Óbvio. pessoas? Porque eu vou te Agora. falar a importância do que você vai fazer. Olha o Ale aqui. O Ale é o homem que mais tem selo na casa dele. Aí, ó. Ó, Aí, gente, ó. Ó, ó. Olha ali, Ale. Aê, Combinou com a olha. Camille. E olha ali, ó. Nossa, Vamos bater combinou. palma. Vamos lá. combinou com o meu look. Olha só que interessante. Não é uma brincadeira, porque, na verdade, é muito sério para É mim. muito E é sério e muito sério. profundo. É uma Por quê? brincadeira séria. Porque, É na uma brincadeira verdade, séria. você acabou de colocar. A minha amiga já esteve aqui, ela já sabe, Sim. já considera ela até. Ela faz parte do trabalho, ela já tem Exatamente. engajamento para isso. Isso que importa, né? Nós somos pessoas que ajudamos pessoas. E quando você coloca isso em você, é a marca, é a realização, é a materialização do meu sonho. Que foi criar um trabalho social, um projeto social que hoje ele ganhou visibilidade, vida. E tá aí, ó, tá com você. E é Se bonito. se a pessoa passar para você perguntar o que é, e você falar que é um grupo de apoio a pessoas com depressão, você pode mudar a vida de alguém. Sim. Porque ela vai saber que você sabe lidar com isso, né? Então, eu quero aplaudir vocês e agradecer por essa Obrigada. oportunidade. O Ale tem uns 25 adesivos já. O Ale já Mas- é... Já tá com decorado, né? E é um momento ele muito já especial. é o veterano. A Já. gente agradece muito por essa oportunidade. A gente que agradece. 12 pessoas participaram do livro. 12 Isso, são apóstolos. 12 histórias de Histórias. transformação. Cada capítulo, no final do capítulo, tem uma ferramenta aplicável, né, para a sua vida, para te ajudar tanto no seu desenvolvimento pessoal, né, tanto no seu desenvolvimento espiritual, inclusive. Né? Então, tem muitas histórias de transformação. A gente tem psicóloga, advogada, perita de polícia. São só federal. mulheres? Não, tem um homem, a gente tem um empreendedor, que é o Flávio Pires, ele também, ele é o bendito é o fruto. E ele traz uma mensagem muito interessante também. Ele traz uma mensagem sobre as empresas, porque o empreendedor, ele preocupa muito com o CNPJ, mas não se dedica ao CPF, que é a pessoa física. Então, ele trouxe essa mensagem pra gente, foi muito transformador. Né? Teve uma expansão de consciência, de mentalidade relacionado a isso. Então, para quem o livro é multifoco. Então, ele vai servir tanto para quem empreende, para quem quer transcender espiritualmente, para quem quer aprender a perdoar, para quem quer deixar o passado de lado. Tem uma coautora que quando ela escreveu o livro, ela está num processo de câncer, tratando de um câncer. De recuperação de um câncer. Então, tem muita história profunda e marcante que pode, com certeza, te influenciar e te inspirar a se transformar, Te a viver a ativar, sua né? própria metamorfose. E vocês vivem isso? Vocês sentem isso? Vocês passam isso? Isso é a vida de vocês hoje? Isso O propósito eu é falo esse. que eu falo que o maior presente da dor é te entregar o seu propósito. Quando a gente olha para a dor e transcende, passa por ela, você encontra seu propósito. E o propósito, né, nosso, das terapeutas, é que a maioria desse grupo é terapeuta, mentoras de mulheres. O maior propósito, somos mentoras, né? É transformar. A gente foi transformada para transformar vidas. Eu falo para as pessoas assim que estão comprando, né, o livro, que eu falo as histórias, principalmente a minha nesse rumo, é de ativar as pessoas. Sim. As pessoas precisam ser ativadas e não motivadas, porque eu fui muito motivada religiosamente e nessa área espiritual. Então ela passa, e não é uma coisa que te marca, que vai te fazer, te impulsionar a buscar de fato na fonte e de te transformar. Agora, quando você ativa isso na pessoa, a sua história faz diferença na vida dela, te leva ela à reflexão dela mesma, interior, igual a borboleta, traz ela para dentro dela, aí sim há uma transformação, Sim. há uma ativação. Sim, exatamente. Interessante. Então, ativação, você acha que ativar o ser humano
É o propósito. muito mais diferente importante de do que motivar. motivar. Exatamente. Você quer dizer que o motivar, ele é momentâneo? Passageiro. Ele A passa. motivação É igual a dura 5 paixão, minutos. né? A Ele é paixão. momentâneo. Se apaixona e precisa virar amor, de fato, né? Você vai num culto e o culto se torna uma motivação, não é uma ativação. É, a mensagem Aí você ficou ali, te tá lá, emociona naquele momento. e a hora que você desceu as escadas, Exatamente. Aí, isso quando pode ser, você isso pode ser encarado como Sim. Sim, E, como e- uma coisa passageira. interessante, é uma boa sim. reflexão. E, Agora, e quando através aquela mensagem te impacta dentro mesmo, de você. Que ela você ativa lá vai dentro. sair, ela vai Exatamente. continuar falando com você, e ela vai Isso. continuar te fazendo querer coisas novas. Ela te ativa um buscar. processo de reflexão. Exatamente. E Eu acho aí que- a gente aprende o que é legado, né? A gente deixar um legado. O legado não é a gente deixar herança, bens materiais. O legado é o que a gente deixa da gente nas pessoas, não para as pessoas. É o que a gente deixa nas pessoas. Então, através desse projeto, né, desse livro, que é o Legado dos Improváveis, isso a gente usa isso para deixar, para incentivar, para ativar as pessoas a deixarem os seus legados, né, como herança aí para as novas gerações. E já está aberto o próximo legado já está em fase de andamento. Ainda tem oportunidade para quem se sentiu ativado, né, pelo que a gente falou, pela nossa transformação, e quiser participar desse movimento, já estamos no processo de editorial para sair o próximo legado. O próximo o nome dele é O Jogo da Vida. A gente vai falar sobre o Jogo da Vida. E quem tiver interesse e se sentiu ativado, autor, né, pela nossa mensagem, pode procurar a gente e fazer parte do nosso projeto e deixar o legado de vocês também aí para as próximas Te gerações. procura nas redes? Pode me chamar no direct, lá no Instagram. E tem o Instagram também do Legado, que é O Legado dos Improváveis. Consegue colocar aí, ó? Ah, consigo. Isso, é O Legado dos Improváveis. Tudo junto? Tudo junto. Isso. E em breve a gente vai ter o legado das terapeutas. Extraordinários. Isso aí. Legal. Tem que ter algo mais, né? Isso. A gente diferencial. percebe nesse movimento todo, e no nosso trabalho social, e hoje a gente faz um trabalho que é de atendimento individualizado, né? E nós não divulgamos o que a gente faz ainda, porque nós já estamos sobrecarregados de Sim. pessoas que vêm do próprio trabalho que a gente faz. Sim. Eu vou nos lugares que eu vou fazer meu trabalho, a gente vai fazer as palestras, os envolvimentos, a gente acaba tendo que resgatar pessoas que não têm aonde ir para fazer esse trabalho. E segunda-feira eu atendo no local, e nesse lugar é muito carente. E eu faço em média de 5 a 6 atendimentos no período que é o que eu consigo. E a maioria deles não vão se resolver naquele dia. Vão se despertar, eles saem renovados. Sim. Porque eu faço um empoderamento e tudo mais, eu dou aquela ressignificada, mas eu dou o primeiro passo, né? E aí a gente acaba, por pedido do local e tal, não vai ser diferente, recebê-los, marcar horário lá no nosso espaço. Ontem a gente teve uma pessoa que a gente está atendendo, muito, muito bacana, uma senhora muito legal, e ela começou a se ressignificar e tudo mais, e ela pediu uma coisa inusitada, né? Falou, eu queria muito ser hipnotizada. Eu queria passar por uma hipnoterapia. Normalmente Sim. o povo tem medo, né? Mas então, geralmente não. é que mistifica Mistifica. muito. A mistificação a da mistificação da terapeuta. A ferramenta, né? crença. A hipnose não é aquela hipnose de palco, De palco, de show, né? de show. Não é hipnose Vai do ser comer desenho do cebola. pica-pau. Achando Que é maçã. Você não vai sair ali virando dorme. Ó, o Ale sabe hipnotizar, gente. Ó, vou tratar ele. Você não vai sair do corpo, né? Não vai vai. para outro. E a verdade é essa, você está no seu espaço, e a gente fez ontem isso, foi fantástico, né? Eu tenho algumas uns amigos e umas amigas que participaram de todas as nossas formações e que participam mais próximo do nosso trabalho, e como é uma coisa que a gente faz, eu faço pela ONG, e a ONG ela tem o objetivo de não cobrar,
Nós trabalhamos com as pessoas que precisam. Mas nós temos o outro espaço para isso, corporativo. Mas a gente tem um grande espaço, que é o espaço que a gente se dedica, que eu mais gosto. Né? Que é E o tem doar, algumas pessoas que também gostam, que também fazem, que também doam. Sim. Né? Ontem, uma grande amiga, que nós também temos um projeto começando agora, entre tantas coisas, né? E ela foi, realizou, cara, foi fantástico. Vai fazer mais 2 sessões lá na nossa sala. Lá na nossa sala a gente tem 3 salas, né? Vai ter a 4ª. E a gente tem espaço para isso, né? E a gente leva essa mensagem lá. Temos a nossa área comercial ali, a nossa parte que a gente faz os nossos trabalhos, mas a gente tem a nossa sala de atendimento, né? E você sentir que quando você faz isso, mas você tem que cobrar porque tem que ter responsabilidade. Não, é um outro passo. Quando existe a necessidade, a pessoa precisa, e você sabe que ela precisa, ela quer, mas ela não tem como. Sim. Se ela tirar R$10, ela não vai pegar o ônibus para trabalhar. Sim. E você vai tomar isso dela? Né? E isso que a gente briga muito pelo conceito de, não, tem que cobrar. Claro, tem, e cada um faz o que quiser. Exatamente. Não tenha dúvida. É. E eu não peço para ninguém fazer isso de graça. Eu faço a minha parte. No caso dessa minha amiga, eu usei uma estratégia toda. Acho que, esse trabalho vai ser feito assim, num certo horário você pode usar, é uma troca. Usa lá, leva teu Sim. paciente lá e usa e fica tranquila. Mas você consegue doar o teu tempo para alguém? Sim. Você sabe, é legal. E ela nem trocou e doou de uma forma sem nada, cara. Você não precisa. E é o que a Claro, gente com certeza. entende. Nós precisamos viver, ganhar, ter nossa renda. Então a gente busca os caminhos para isso, né? Então essa questão de fazer alguma coisa e estar ajudando, e sentir a verdade nessa ajuda, não tem preço, né? Isso é muito importante, né? E você está trabalhando no interior. Tô lá nessa escola. É uma escola clínica, né? De crianças E você, especiais. você mora lá. Eu moro numa cidade vizinha. É bem pertinho. São uns 10, 15 minutos. É tipo um bairro aqui em São Paulo. É, né? tipo um bairro. É bem grande a cidade lá. É, Eu eu ouvi falar que é eu- uma cidade de primeira, né? Que quando você coloca a segunda, você sai da cidade. E eu saí eu nasci. Brincadeira, cresci- viu, cidade? Eu nasci e cresci em Campinas. E foi uma das transformações. Eu saí da cidade e fui morar no meio do mato, numa chácara, assim, totalmente. Nós somos doidos pra lá, conhecer. E foi uma das coisas que eu fui curada, fui tratada muito para estar lá. Porque uma pessoa cheia de crença, cheia de medos. Hoje eu falo para você, eu não tenho medo de nada. Hoje eu falo. Esses dias eu até postei uma foto que eu parei na estrada para ajudar uma cobra, uma jiboia, entrar no meio do mato, que ela ia ser atropelada. Eu já Há tinha uns jantado, 2 anos provavelmente. atrás eu né? já tinha Ela já saído tava. correndo. Na Já verdade, eu tinha, não tinha nem- já tinha se alimentado. Já. Senão a Eu foto não não, teria. não sairia a foto, né? Provavelmente. Ela estaria tirando uma foto para os outros de boia. Mas ali eu curei, aí eu fui Tão barato, imersa, né? né? Eu fui jogada, eu falo assim, jogada nesse mundo da terapia para me curar, para ser curada primeiro. Fui curada dos meus traumas, dos meus bloqueios de fobias de aranha. Eu já tinha muita aranha. E aí eu fui tratada. E aí, então eu falo assim, é muito gostoso quando você fala de algo que você viveu primeiro. Que você tem experiência para falar. Porque você fala com veracidade, né? Com propriedade. Com né? propriedade. Você Verdade. fala de algo assim, poxa, se eu passei, se eu superei, por que você não? Exatamente. Somos todos iguais, né? Exatamente. Eu acho não, né? O Gap Lab, a gente trabalha, estamos há 2 anos de muito trabalho. Sábado, domingo, segunda, a gente trabalha bastante. E a gente tem criado muito conteúdo e tem muito mais agora, nesse momento, para fazer. E tudo que a gente faz é com muita leveza, porque é uma coisa verdadeira. Quando eu falo para você, e eu falo das histórias, vai entrar no nosso site, eu provo para você tudo que eu estou te falando, tudo que aconteceu. Porque não adianta eu contar uma história que eu te conto o que está acontecendo, o que a gente está fazendo. Como é que funciona uma sala. Ela foi uma sala de acolhimento. Sim, Tem dia que a sala sim. tem muita gente, tem dia que não tem. Tem dia que tem uma pessoa, que é o melhor dia, que aquela pessoa precisava estar lá sozinha para se abrir, Exatamente. né, para falar. Então, esse trabalho que a gente faz de vivência, a gente percebe
que é muito impactante. E as pessoas estão procurando... quando você vai fazer uma palestra ou um treinamento de inteligência emocional, é ótimo, é importante. Quantas pessoas que você conhece que fazem esse treinamento? Dá pra contar meu dedo. Esse treinamento. Na verdade, quando você faz um trabalho seu, de verdade, com relatos verdadeiros de superação, o impacto é outro. Exatamente. O impacto é Com outro. certeza. Porque não tem como não dar certo, porque deu. Pode não dar para você, mas deu certo pelo seu resultado. E às vezes o que eu fiz que deu certo para mim não significa que vai dar certo para ela ou para você. Mas alguma coisa nessa jornada pode te despertar um gatilho. Também Você seguir o significa teu que não, caminho, né? desse seu caminho, a partir de um comentário, a partir de um momento inicial. Então a realidade do livro de vocês, parabéns pelo trabalho, muito bonito além de tudo, né? A vontade de fazer, a vontade de estar aqui, a vontade de estar não aqui, mas aqui no sentido de estar aqui para fazer a diferença, né? De transformar pessoas. Isso é um caminho assim, só quem está vivendo que consegue esse mensurar o propósito, né? a O propósito vontade. maior é esse. E você vê o Ale, que é um dos nossos colaboradores da sala, que chegou lá né, meio um pouco diferente. Na verdade, eu fui atender o Ale na casa dele, a família dele. Foi uma história... Até briguei com a sua amiga. Foi uma história boa. Verdade. Foi uma briga maravilhosa. Ela foi lá e a gente já se acertou. Foi uma coisa... Foi um trabalho foi um domingão inteiro, né? E hoje... Olha, vocês não perceberam, mas o Ian levantou a mão. Essa é a pior parte do programa. É que está acabando. Os 6 minutos. E o Ale, a partir daí, frequentador da sala, ele faz a oração de abertura lá, ele está ali. Sim. E ele é o recordista de aplausos na sala. Ninguém bate nele. Ninguém, acho que ninguém vai bater essa idade. Ninguém, você é o melhor. Isso é uma coisa que que não tem preço. Você trabalhar e ter pessoas que buscam mostrar a sua voz. E lá a gente dá voz para todo mundo, né? Sim. Não tem preço, tem valor, né? E falando de voz, qual que seria a sua voz para encerrar o nosso programa? O que você quer falar? Quem você quer cobrar? O que você precisa fazer? Dar bronca em alguém? Alguém que pisou na bola com você? Manda bala aí. Não, o que eu tenho a dizer é só agradecer, né, e honrar a sua vida aqui com esse projeto, por tudo que você tem feito, né, se doado, e me colocar à disposição, né, para poder estar aí como parceria andando junto mesmo. A gente sabe disso e tem certeza disso. E pode reservar um dia lá na sala que a gente vai doar o nosso tempo, né, a gente vai doar o nosso conhecimento para ajudar aí a alavancar esse processo, porque a gente sabe no mundo de hoje quantas pessoas que queriam ter acesso à terapia e não conseguem, né? A necessidade e a gente conhece bem sobre desenvolvimento, além do dar e receber, né? A gente está aqui recebendo, tendo a oportunidade de ser ouvida, porque igual eu falei no outro podcast, que a gente como terapeuta, a gente ouve, a gente senta para ouvir as pessoas. E a gente está aqui no posicionamento para a gente falar, né? Para a gente ser ouvida. E isso, eu me sinto muito honrada em participar disso, né? Em fazer parte disso. Vamos fazer uma... Como você está se sentindo falando? Gente, ponderada. Qual foi essa emoção uma de falar? imparável. Me essa emoção que você está sentindo agora é de felicidade? Felicidade, você consegue sentir ela na sua empoderamento. mão, a felicidade? Exatamente. Empoderamento. Se ela é palpável. Palpável e duradoura. Verdadeiro. Eu fico muito feliz em ter você aqui, em estar podendo cumprir com o que a gente... Não é só cumprir, mas ter o grande prazer de saber que você está aqui com o teu trabalho realizado, que o que você falou aqui materializou mesmo, já estava para materializar, mas hoje está aqui, dá para pôr a mão nele. Fato Se agora, der, dá né? para jogar lá no E Ian. antes ele era só uma crença, agora é um fato. Hoje ele é um fato, e é um fato que ele é forte. É forte, Ele é um legado. Importante. Ele é E impactante. quando a gente fala de literatura, né, de livro, tal, o Brasil é um dos países que mais produzem obras literárias, mas é o que menos lê. Meu que menos lembro. Você vai para a Inglaterra, meu primo que cuida do nosso site, mora na Irlanda, né, e tá por ali, vai para a Inglaterra, ele fala, cara,
é difícil você ver uma pessoa sem um livro, sem um jornal, sem uma revista, porque a gente está aqui o tempo inteiro. Hoje você vai num culto, você vai na missa, Digital, né? onde for, você liga o teu A Bíblia celular. digital. E esse seu celular, você vai ver a palavra nele. Quantas coisas tem nesse celular que contradizem a palavra? Como é que eu posso chegar? Eu não estou negando, eu acho isso normal, tem que fazer, tem pastor que prega com notebook, e acho que isso é normal de fazer. Mas quando você pega aquele livro, aquela escritura, e sabe que ali, que tudo que está escrito ali é renovável, é vivo o tempo inteiro. E ele está aqui, é uma história real. E a Eu estou sensação sentindo é diferente, ela né? aqui, né? Eu erro o capítulo, vou buscar, eu vou lá, eu vou no endereço e tal, e acho. Aí você vem no teu telefone, sem querer, no meio da oração, chama uma chamada de WhatsApp, você vai e atende. Lá a Desce mensagem. uma Não aparece ali no notificação. meio. Aparece, ó. Distratores, né? Então, assim, qual que é a. Tudo bem, vai acabar o papel impresso? Vai, uma hora não vai, mas o livro, ele é algo de muito carinho. O livro, ele é eu falo do Me Dê Sua Mão, porque nós já tivemos resultados de pessoas que mudaram suas atitudes só pela capa. A menina me ligou, ela desesperada, e falou: preciso do seu livro, preciso do seu livro. Levou, deu para a filha, falou: não sei se vou chegar em casa, ela vai estar viva e tal. Aí você imagina, você receber a foto de uma menina com teu livro na mão e fazendo um relato que não aguenta mais viver, que não quer mais viver, que não aguenta mais nada, mas que agora ela começou a ler alguma coisa, e na hora que ela pegou aquele livro, que ela viu a capa, a história dela mudou. E eu tenho esses relatos, eu tenho acho que uns 8 áudios dela, né? E você vê a mudança. Foi o livro? Não, foi ela mesma. Nós só fomos um gatilho. Uma Então ela vem ali na última palavra dela, que a gente conversou, ela está agradecendo a Deus por estar viva, que ela queria morrer, que ela não queria mais nada. E aí a gente vai conversando e vai conversando. É um atendimento, entre aspas, não é, mas é uma conversa motivadora, né? Para ativar as coisas ali. Lembrou. Né? O Alê está aqui, ele já, Corrigiu, Alê. ele já me deu um chute aqui. O Alê já me Eu sei que você deu Alê. um cutucão ali, né? E quando você percebe que o trabalho que vocês estão fazendo pode mudar a vida em um simples ato. E o que você gostaria de estar falando aí para sua cidade? Quantos mil habitantes tem? Enche 2 Kombi, não? Acho que chega. Tem mais torcedor lá que o Estado da Portuguesa, não? Sei lá. Será que tem, Ana? Eu sou nova lá, vai fazer 2 anos 3 anos que eu mudei pra lá. Mas assim, é como se eu estivesse em casa. A sensação assim do ambiente, das pessoas, da vivência que eu tenho lá, é como se eu já estivesse em casa sempre. E assim, como a Ju, eu quero agradecer, né, o espaço, o convite. A Ju, quando veio, né, ela falou assim: a gente vai lá lançar o livro. Quando sair, nós vamos lá, nós dois. Sim. Aí, Porque porque nós duas temos uma história, sabe? Isso é muito bom. Eu, no dia do lançamento, eu tava mega nervosa, muito, extremamente assim, quase. Sim. Ainda ela foi primeiro que eu, que foi pra ajudar a deixar mais nervosa ainda. Chegou lá. É. Mas aí, quando você se permite entender que é algo do seu ser que vai tocar alguém, que vai fazer bem para outra pessoa, e o estender a mão que você fala para mim, Sim. assim, é maravilhoso, porque meu propósito hoje de vida é esse, estender a mão para o ser. Não são todos os seres que têm possibilidade, né, que têm acesso, e a gente sabe, e no digital, assim, gira muito em torno do ter. Então eu quero seguir um processo, primeiro ser, que é o que eu estou buscando, aí fazer, que é o que a gente está fazendo, e tem muito ainda para fazer, e para depois ter. Ter é consequência, Isso, porque o ter a isso. gente não vai levar daqui, se ele for material. Exatamente. Então a minha história com a Ju começou nos treinamentos de forte Sim, impacto com o emocional, treinamento e do foi... Igor. Treinamento do Igor. Isso. E foi um forte impacto emocional, mas foi Foi. uma das ferramentas que Deus foi colocando no meu caminho para me trazer para esse movimento, para esse mover. E aí falo, ela me uma trouxe na vida até da aqui. outra, né? Porque eu falo, Deus não une pessoas, une Une propósitos. propósitos. Então, os nossos propósitos estão interligados. E
E dos outros benefícios que a gente tem em relação de lançar um livro é a gente se desafiar, porque a gente fica muito na sala, no consultório, atendendo, né? Só ali, paciente e profissional. E uma das experiências que o livro traz é a gente ter o posicionamento de estar em frente a um palco e palestrar, se desafiar para se desenvolver. De passar isso, passar a mensagem. Isso, né? de passar a mensagem para mais pessoas ao mesmo tempo. Para que as pessoas Isso. vejam que é possível. Né? Exatamente. Principalmente as pessoas que desacreditam. Mas Sim. você tem todo aquele questionamento, tem todas aquelas, né, E interrogações. até com a gente mesmo, né? Até a gente E aí com a gente você mesmo. mostra que é possível. Porque Exatamente. eu vou até onde eu me permito ir. Não é as pessoas que nos limitam. Eu não posso me parar porque as pessoas acham que eu não sou capaz ou não sou merecedor. E quando você ativa a sua identidade, você sente isso. Então, só eu sou capaz de me parar. Só eu posso dizer que não, só eu posso dizer que sim. A escolha sempre vai ser minha. Muito bom. Quando eu me valorizo primeiro. Sim. Então, é uma consequência. Eu só tenho que agradecer a vocês por esse momento. A gente aprende muito um com o outro. O Ale falou muito hoje, escutou muito. Ale, parabéns, vou ter que parar o bugueiro para você falar um pouco menos. O Ale, Parece que eu conheço o Ale, ó. o Ale é famoso. O Ale é um cara conhecidíssimo. Aquela coisa de alma, né? o Ale, Quando você tem a sensação esse de Não, rapaz, vou te é o falar. seu propósito, né, menina? Você conheceu o Ale? Eu já conheci o Ale na sala. Sim, conheceu a Leila na sala. Na sala e tal. E é muito importante essa afinidade. Eu gosto de trazer ele quando ele está aqui com a gente, que sempre está aqui do nosso lado, sabe? Faz parte do nosso mecanismo, está aqui com a gente, né? Então isso é muito importante. Queria agradecer mais uma vez aos nossos colaboradores, patrocinadores. Rodrigão, CMG Distribuidora, muito obrigado. Pessoal da Ternos, Mávila, Produções Artísticas, Rodrigo, da Revista Reação, Revista Visão e Ação, em breve chegando. Me dê sua mão, nosso livro. Tá tudo no site www.gapdep.com.br. Vocês vão encontrar tudo isso que a gente está falando. Falar do livro, agradecer a oportunidade de estar apresentando o teu livro aqui, de estar mostrando o trabalho de vocês, de vocês também confiarem o trabalho de estar sendo feito aqui e multiplicando a mensagem. Aqui, sempre preparado para quantos livros quiser lançar, o que quiser fazer, a gente está sempre à disposição. Obrigada. Quando você falou uma coisa que é importante, deixa claro, muitas pessoas gostariam de ser atendidas terapeuticamente. Muitas pessoas estão na fila de postos de saúde esperando por um atendimento que demora quase um ano. Muitas pessoas acabam perdendo a vida sem ter tido a oportunidade de se ressignificar, né? Ou de uma palavra que ajudasse a não cometer aquele ato. Então, eu acho que a gente tem uma missão muito importante de levar essa mensagem para aquele que precisa, de levar essa mensagem importante para todo mundo que está aqui ouvindo. O podcast ele acontece, ele não explode, ele vai ao tempo. Então, é assim que funciona. Você vai usar nas suas redes sociais, nas redes sociais dela. A gente vai jogar essa mensagem para o universo e dizer que foi uma grande oportunidade estar aqui. Tem alguém mais para agradecer? Alguma O coisa? ato de estender a mão, né? É só agradecer o projeto, né? Que é o Vinícius, que é o mentor Isso. desse projeto, né? Vinícius do quê? Vinícius Almeida. Vinícius Almeida, um grande prazer. Qualquer dia, se quiser sentar aqui com elas para contar um pouco desse trabalho de vocês, está convidado. Tem mais alguém além do Vinícius desse movimento? Ou ele que é o... Ele que é o mentor do movimento. Tá, então legal. Então a gente vai estar encerrando. E a gente vai, né? Trouxe esse é o seu presente. Você tá brincando. Claro que não. Não, você acha que você ia Ale. ficar sem obrigação de ler nosso capítulo? Vai ter que autografar, né? Agora. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Eu tenho muito carinho pro livro, né? Sim. Eu não leio tão rápido assim pela minha, mas a Simone, tudo que eu pego já vai lendo e tal. Então, para mim é uma grande honra poder estar com o teu livro aqui. Responsabilidade. Eu vou agradecer a Simone, né? Ele já vai lá para a ONG, tá? Te dá esse apoio aí. Eu levo os livros, eu ganho os livros, eu leio, eu coloco lá na ONG. Sim, para que as pessoas que estão indo lá, elas vejam o teu trabalho lá, tá? Vai estar lá junto com os nossos. Depois você autografa pra gente. Sim. E a gente está aí também, como a Ju falou, aberta, né? Para hora que você precisar. E a gente A precisa. gente quer se doar. Quando você estiver em São Paulo,
Eu venho por voando, aqui. é só chamar. Vem Ajuda conhecer, mais. vem conhecer o nosso Não voando trabalho. não, por enquanto vem de ônibus. Tá, não, tudo bem, mas dá pra voar no ônibus, não tem problema. Mas o dia que você estiver por aqui, mesmo que não for, vá conhecer, chama a Ju, vai Eu lá, vou sim. conhece lá. Pode ter O Alê, certeza. ele vai trabalhar com a gente lá agora, ele vai ser o porteiro lá, vai cuidar de entrar. Pode ser, Alê? Vigia, você vai cuidar, pegar os crachá pra quem vai entrar, beleza? E vai fazer assim. Carga. Entendeu? Você tá ficando saidinho. É Eu verdade. desejo, Gente, ó, WhatsApp do Alê, pode ligar. eu desejo que todos esse projeto, todo esse mover, deixe de ser só uma crença, tanto Amém. para você quanto para as pessoas que estão chegando, né? Amém. E se torne um fato todos os dias. Que A gente isso consegue que faz dizer sentido. que eu participei agora recentemente de um retiro espiritual, onde eu fui trabalhar e fui para descansar e eu recebi muito, e deu muito fruto o que aconteceu lá. Então deixa eu te fazer uma pergunta, que é a pergunta crucial do livro. Jesus é uma crença ou um fato para você? Na verdade, Jesus é tudo para mim. Jesus Mas- é tudo. Como que você vê ele? Se eu ver ele como fato, ele pode ser algo. Se eu ver ele como uma crença, ele pode ser limitante. Eu acho que depende do tom da colocação, né? Porque a resposta exata para isso, ela depende de cada um, né? Qual que é a Da sua sua resposta para intimidade. isso? Para mim ele é um fato, porque o meu capítulo fala exatamente disso. Olha que interessante. Porque Jesus era uma crença, tanto na parte espiritual religiosa, quanto no falar, que a gente fala o tempo todo, Que né? acredita. Deus está comigo, eu creio em Eu Cristo, creio. eu acredito no Cristo da cruz. E aí quando ele deixou de, eu deixei de visualizar ele com aquela imagem na cruz e a cruz vazia, ele se tornou um fato para mim. Olha que interessante. Vou te fazer uma pergunta. E é bem difícil também. Aí, ó. Sim, Você acredita? testado, Você acredita em Jesus? fielmente. Você acredita nessa caneca? Eu acredito, Acredita? Você acredita nesse livro? sim, Nesse microfone? Você acredita? sim. E eu vou falar pra você que eu não acredito. Por quê? Porque eu não preciso acreditar, porque ele é. Foi o que aconteceu comigo. Quando eu paro de acreditar, e é pesado Ele é falar, eu falei de Jesus porque ele é meu camarada, Sim. quando eu falo, você acredita em Deus? Eu Todo já ouvi mundo isso, o acredita, cara todo fala mundo assim. fala, né? E a Eu mesma vi, coisa, você acredita nessa caneca? Eu acredito. Joga ela no Eu tô chão. vendo, é fácil. Joga ela no chão pra você ver o que vai acontecer com ela. Coloca atrás daquela cortina. Agora coloca Deus. Joga Deus no chão. Sim. Coloca ele atrás da cortina. E quando Deus você é. fala que ele está com você? E aí você tem alguma situação que te causa medo. Aí ele é só uma crença. É. Agora, Você se não você sente verdadeiramente ele. realmente Experimentar, ter essa né? vivência, porque você falar de fato que ele está, é você não ter medo. Porque ele mesmo fala, né? O que a gente viaja, isso é muito legal, que é para um podcast inteiro esse assunto. Né? Verdade, gente. Quando a gente trata do seu entendimento para com Jesus, Sim. para quem ele é muito subjetivo, porque são várias vertentes Várias e várias formas de interpretação Exato. que podem levar a centenas de explicações. Né? Quando no meu trabalho, além das minhas formações terapêuticas que eu fiz e continuo fazendo, eu faço psicanálise que não é utilizado no meu trabalho. Ele é um embasamento. Eu leio a Bíblia e eu fiz teologia. Sim. Por que eu não quero ser pastor? Eu quero ser conhecedor. Eu quero entender. E eu não fiz uma teologia para querer saber de endereço e ponto, e não. Porque quando eu falo com os jovens, a maioria deles que não estão fora da igreja, eu vou falar algo de Jesus, eu falo para ele assim, tá aí é o seguinte, aí Jesus estava com os camaradas dele lá, dando um rolê ali, lá, É o a jovem linguagem. vem e quer saber quem é esse cara. É a linguagem. Você entende? E a Como a gente tem interpretação. isso, é muito importante. É muito bacana saber que você está passando por esse momento, ter uma pessoa com esse avivamento com a gente, que isso é importante. Eu acredito no avivamento, eu acredito que a gente tem que ter essa crença no sentido de acreditar, não a crença que te limite, né? O fato, a crença, o existir, o acreditar, o que ele é para você. Que ela não faça, que ela É. faça sentido, né? O que faz sentido é que ele, para mim, ele é tudo, o tempo todo, né?
Ele é o chorar de uma criança quando acaba de nascer, é o voar de uma borboleta ao entardecer. Tem um poema desse assim, né? E Deus é tudo. Ele não é o muro, ele é a ponte, né? Quem é Deus, quem Deus é. Como é que você se conecta com Ele? Exatamente. Você se conecta com Ele através... Quem é o ponto de conexão com Ele? É Não Jesus, tem regras, é né? Espírito Santo. Você vê que barato? Ele mesmo Então a gente cria vários segmentos. E muito obrigado por esse momento espiritual. Amém. E vamos fazer oração, Ale? Vamos fazer, porque o bicho, Estica a mãozinha o Ian aí, já ó. tá me dando bronca ali, tá dando Ele choque já na minha ergueu carteira. 200 vezes a mão ali. Ó. Deus, conceda-me a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso, e sabedoria para distinguir uma da outra. Eu seguro minha mão na sua e uno meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho eu não consigo. GapDep, grupo de apoio a pessoas com depressão, ansiedade e pânico, www.gapdep.com.br. Valeu!